Olá, amigos! Hoje o passeio vai ser um pouquinho diferente. Não estou com a moto, a minha Intruder 125. No momento que eu estava me preparando para sair. Meu filho chegou e falou: "Vamos dar uma volta de bike." Falei: "Então tá bom." E saímos de bike, né? Improvisei aqui na frente o celular. E aqui estamos, vamos ver o que vai sair. Então eu gostaria de comentar com vocês, né, como é de costume, que sempre faço com a moto. Vou fazer hoje com a bike, né? Vou falar um pouquinho sobre o evangelho de hoje. Marcos capítulo 1, do 29 até o 39. É do quinto domingo do tempo comum, ano B. Então, esse final de semana aqui foi bastante atarefado, né, para mim. Então, eu fiz 5 celebrações, começando na quinta-feira, onde eu fui fazer o terceiro dia do tríduo na comunidade Nossa Senhora da Candelária. Pois na sexta-feira eu fui celebrar lá no Sagrado Coração de Jesus. É a primeira sexta-feira do mês, né? E também nesse dia, na sexta-feira, é o dia de São Brás, né? Então houve a bênção das velas, né? E no sábado, ontem, né? Eu celebrei de manhã às 8 horas lá na capela do cemitério, onde também aproveitamos e fizemos a bênção da garganta. E à tarde, às 17 horas, fui celebrar no núcleo São João Batista, né, lá no assentamento 1. Também lá fizemos a bênção da garganta, né, com aquele povo. E hoje, domingo, celebrei às 8 horas lá no Sagrado Coração de Jesus. Então, bastante trabalho, eu gosto muito do que faço e para mim é um prazer enorme estar celebrando lá com eles, né? Então, queridos amigos, então, o evangelho de hoje, como eu disse, Marcos 1, do 29 ao 39, veio mostrar para nós um dia típico da vida de Jesus, né? Eu vou ler para vocês, e já que hoje não deu para falar ao vivo andando, né? Costumo sempre falar na moto gravando andando, né? E não deu porque o celular sai muito baixo. E quando eu gravo na moto, gravo com o microfone, né? E com o GoPro. Mas vamos lá. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, 29 ao 39. Diz assim: Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro,
Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." E Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Queridos irmãos, esse evangelho é muito bonito e vem mostrar para nós um dia apenas da vida de Jesus. É um dia típico da vida de Jesus. É muito importante para nós porque ele vem colocar a grande preocupação de Jesus de estar com o povo e de evangelizar, né? De ensinar, de estar servindo, estar a serviço, né? Como vocês veem nesse evangelho, ele não tinha tempo para si. Ele tinha todo o tempo dedicado, né, ao próximo, ao povo, né? Então vem mostrar que logo de manhãzinha ele vai para a sinagoga é a igreja da época, né? E na sinagoga ele pega o livro, lê e ensina. Então é assim que ele faz todos os dias. Vai para a igreja, proclama lá a leitura do texto do Antigo Testamento e ensina o povo. Um pouquinho antes desse texto que aqui está, né, vem mostrar o que ele fez nessa sinagoga, né? Então havia lá um homem que estava possuído pelo demônio e ele identificou Jesus, né? Eu sei quem você é, né? Você é o Filho de Deus. Então ele estava preocupado, esse ser, né, com que Jesus ia atrapalhar a vida dele, né? E Jesus mandou que ele se calasse, né? Não falasse nada de quem ele era, né? E expulsou o demônio daquele homem. Então é interessante que dentro da igreja havia um homem, então, estava possuído pelo demônio, né? Qual é o significado? O sentido é que, mesmo estando dentro da igreja, ouvindo a palavra e entendendo o que tem que fazer, não faz, não coloca em prática na sua vida, né? Então, demônio é aquele que não deixa a pessoa fazer aquilo que Deus quer, né? Mesmo sabendo, não consegue colocar em prática. Está preso nos seus vícios, no seu dia a dia, nas coisas que possui. Enfim, está preso nas coisas do mundo de uma tal forma que, mesmo ouvindo, entendendo, sabendo do que é necessário fazer, de acordo com a vontade do Pai, né? De acordo com o Evangelho, ele não coloca em prática na vida, né? E Jesus, então, vem atrapalhar o modo de vida dele, né? Esse demônio está bem caracterizado também naqueles que estão dentro da igreja, né? Que são os doutores da lei, né? Todo aquele povo que ali estava, aqui, a cúpula da igreja da época, né? Que levava a igreja adiante, né? Onde eles se aproveitavam da igreja, dos seus conhecimentos, para se enriquecer, tirar proveito, né? Ser melhor do que o outro, né? Então Jesus também estava aproveitando, ensinando e dirigindo-se a eles, né? Que estavam vendo em Jesus aquele que estava atrapalhando a sua vida, né? Não conseguiu ver em Jesus, né? Ou melhor, não conseguiu entender, colocar em prática, né? Seguir Jesus, que era o Filho de Deus, que eles estavam sabendo disso, mas não conseguiam colocar em prática, entender, né? Porque Jesus estava atrapalhando. Então, quando ele sai desse lugar, sai da sinagoga, que é o evangelho de hoje,
ele vai para a casa de Pedro, né? E na casa de Pedro a sogra dele estava de cama. Também um bom momento, né? Onde imaginavam que a pessoa que estava de febre, de cama, também estava inativa, deitada, não conseguia fazer os seus trabalhos, né? Perdeu aí a vontade de viver, vamos dizer assim. Está endemoniada também, né? Todo aquele que não faz, né, a vontade, né, não consegue se movimentar, fazer as coisas por si mesmo, né, também está endemoniado. É a imagem deles daquela época, né? E Jesus chega ao encontro daquela mulher, dá a mão e ela se levanta e está curada, e diz aqui no Evangelho que ela se coloca imediatamente a servir. Podemos imaginar que ela foi fazer o almoço, fazer a comida para eles, né? Então se coloca a servir, né? Então olha o sentido do serviço. Quando Jesus nos liberta, nós temos essa capacidade em seguida de se colocar a serviço, né? É sempre assim. Quanto mais nós vamos aderindo e entendendo o projeto do Pai, mais nós nos colocamos a serviço, mais nós vamos ter tempo para o outro, para o próximo, né? E menos tempo para nós, né? Então vamos dizer assim, com o passar do tempo, com esse processo constante de conversão de cada um de nós vamos tendo mais tempo para Deus. E ter tempo para Deus é ter tempo para o próximo, para o outro. É o sair de si e ir ao encontro do outro, do próximo, né? Então Jesus vai nos libertando, Jesus trouxe a liberdade para todos nós, né? Indicou o caminho, e no momento que nós vamos entendendo essa verdade, nos colocando a caminho, nós vamos nos libertando e, com isso, nós vamos trabalhar mais a serviço do reino, né? Nós temos mais tempo para Deus e vamos ter menos tempo para nós, né? Então esse é o termômetro, né, daquele que conseguiu entender, né, e dizer sim a Deus, né? Se colocar a serviço. Depois nós vemos logo em seguida Jesus, a parte da tarde, ele vai em direção ao povo, se reúne na frente da casa uma grande multidão de pessoas, né? E Jesus vai ao encontro, ensina, cura as suas doenças, expulsa os demônios, né? Então ele fica toda a tarde aí indo ao encontro desse povo todo. Diz no Evangelho que todo o povo da cidade vinha ao encontro, né, de Jesus. E ele ficou então todo esse tempo buscando servi-los, né? E à noite, como era de costume, ele se colocava à distância, ele colocava para rezar, né? Procurava um lugar sozinho e rezava, orava. O rezar de Jesus é conversar com Deus, é buscar essa sintonia com o Pai, esse ser um, não deixar, né, falar de fazer as coisas sozinho, mas sempre buscando o auxílio divino, né, do Espírito Santo, para que não se desvie do caminho, né? Então, mostrando para nós, mais uma vez, a importância da oração, de estarmos reunidos em torno da palavra, né, para que assim ele vai indicando o caminho para nós, não deixando que cada um de nós se perca aí pelo caminho, né? E continue a procura ao encontrar, a ser Jesus, que é o sentido da nossa existência, da nossa vida, né? E nesse estar a sós, os seus discípulos vão ao encontro dele, conseguem encontrá-lo, né? E diz para eles, né? Todos estão te procurando, né? Por que você está fazendo aqui de uma outra forma, né? Temos que estar lá para servir, né? Mas na verdade o que eles estavam buscando nisso, né? Eles estavam gostando daquela situação, e aquele povo que estava ali estava como que engrandecendo, batendo palmas, né? Então eles estavam sentindo tão, vamos dizer assim,
algo a mais, né, orgulhosos por estar com Jesus, por estar no meio dele, né, que queria que Jesus voltasse lá e continuasse, né. Aí Jesus vem colocar para eles, né, não é a glória que nós estamos procurando, não é a fama, não é os aplausos das pessoas, né, nós estamos procurando apenas servir. Né? Então vamos para outros lugares onde as pessoas não nos conhecem, né, e vamos proclamar, né, o Evangelho, levar a boa nova, né, que foi para isso que eu vim, Jesus disse. Então, em outras palavras, seria mais ou menos isso. Né? Então, ele não veio para ficar fazendo curas, para curar as doenças, mas ele veio para mostrar o caminho. Né? Mostrar o caminho, o Evangelho, né, a boa nova, né, para que as pessoas possam seguir. Então, o sentido maior de tudo isso, né, é que quando o espírito é curado, quando se cura o espírito, o corpo também se cura. Né? Então, a doença nasce na parte espiritual, nos erros, né, cometidos, né, e não na carne, né? Então a carne é o reflexo, né, o corpo, né, as doenças são o reflexo daquilo que o espírito, né, está vivendo, presenciando, sentindo, né? E então se curar o espírito, a evangelização, no ensino da verdade, que busquem seguir o caminho, né, todo o resto é concluído, né? Então, fica aí a mensagem de hoje, está acho que quase no finalzinho desse pequeno vídeo, né? E volto a colocar para vocês a importância, né, de procurar ser Jesus, né, que é o sentido da nossa existência, da nossa vida hoje e sempre, né, é ser Jesus, aproximar dele, buscar fazer aquilo que ele fez, imitando-o em tudo. Quanto mais nós vamos nos aproximando de Jesus, mais nós vamos ser livres, mais nós vamos ser felizes, né? Então, o sentido da nossa existência, o sentido da nossa vida, né? Eu busco sempre falar isso, repetir a mesma coisa, é ser Jesus, né? Então, como Paulo disse, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? Que cada um possa repetir essas palavras de Paulo, né? Não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, né? Entendendo isso, nós vamos servir mais, vamos ir mais ao encontro das pessoas. Quanto mais nós vamos ao encontro deles, mais nós estamos nos aproximando de Jesus, né, que é a essência da nossa existência, da nossa vida. Então nós somos seres espirituais, todos nós, né? Estamos aqui nesse mundo para fazer uma breve passagem, né? E não devemos fincar as raízes aqui nesse mundo, né? E aqui não é a nossa casa está por vir, né? Está próxima. Então, queridos irmãos, vamos ficando por aqui. Hoje foi um pouquinho diferente esse passeio de bike, né? E se você gostou, busque aí se inscrever no canal se não é inscrito. Compartilhe com um amigo, né, esse canal, né, indicando para outros, né, um amigo, enfim. E deixe o seu like, né? Busque colocar o like aí, porque quanto mais, né, as pessoas que vão assistindo colocam gostei, né, aquele positivo, daí o YouTube vai divulgando para outras pessoas, né? Então é isso que eu tinha que colocar para vocês hoje. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos e até um outro dia. Tchau, tchau.